nós temos cerca de 30 mil genes, né? E, em geral, cada um de nós, né, independentemente de sua raça, origem étnica, grupo social, nós carregamos em torno de 5, 6, às vezes até 10 genes que tem uma mutação. Se você imaginar 6 genes de 30 mil, até que é um número ínfimo, né, de erros genéticos, né, que nós carregamos dentro do nosso DNA. O grande problema é que muitas dessas doenças ocorrem quando há uma combinação de um gene mutado no pai com um gene mutado na mãe. Ou seja, uma boa parte das doenças decorre do fato de uma combinação genética de 2 alelos, né, que chama alelo, seria cada gene que a gente possui, quando esses 2 alelos se combinam e aí você provoca uma alteração genética na criança. Agora, existe uma boa parte das doenças em que, na realidade, nem o pai nem a mãe carregam nenhum tipo de mutação. A mutação ela ocorre, digamos, aleatoriamente, nova no bebê. Então, nesses casos, quando a gente conversa com as famílias, a gente explica que aquele evento foi um evento aleatório, novo, né, ao acaso, e que o risco de acontecer de novo é muito baixo, o que deixa as famílias mais tranquilas, né? Ou seja, nem toda doença genética é hereditária, que é muita a ideia das pessoas que, genético, mas não tem nenhum caso na família. Não, genético é o que nasce com a pessoa. Às vezes o que nasce com você, a mutação, só vai dar sintomas quando você tem 40 anos de idade. Tem muita doença genética que começa com 50 anos de idade, mas você tinha aquela mutação no seu DNA desde que você era um bebê. Já outras, a manifestação começa intrauterinamente, outros no primeiro mês de vida, outros ao nascimento. Então, na realidade, genético é o que nasce com a pessoa, que pode se manifestar em qualquer momento da vida. Agora, existem doenças genéticas hereditárias, em que a mutação está vindo da família há gerações, ou que vem da combinação de uma mutação do pai com a mutação da mãe, que nos pais não dá sintoma nenhum, mas quando essas 2 mutações se combinam na criança, surgem os sintomas. Eu não acredito que esteja aumentando o número de doenças genéticas, mas nós estamos diagnosticando mais e proporcionalmente, e sim, a proporção de doenças genéticas está aumentando porque o nível de saúde da população melhorou. Então, doenças infecto-contagiosas, doenças provocadas por carência nutricional ou por efeitos ambientais estão diminuindo. E a partir desse momento, as doenças genéticas elas acabam assumindo uma proporção e uma complexidade maior. Por isso, a impressão que a gente está vendo mais é que, na realidade, uma boa parte dessas crianças sucumbia pelas doenças que eram mais comuns, porque uma criança que tem uma doença genética pode adquirir uma infecção, um vírus, e acabar até falecendo mais rapidamente do que uma criança que não tem uma doença genética. E muitas, na realidade, morriam sem ter diagnóstico. A gente, quando faz uma anamnese, uma conversa com pais, né, com senhores que tiveram filhos há muito tempo, é muito comum a pessoa falar, não, minha mãe teve 12 filhos, mas 7 morreram. E morreram como? Morreu. Então, assim, ninguém sabia muito bem. Poderia ser uma pessoa que tinha alguma alteração genética, mas que acabou falecendo sem ter nenhum tipo de diagnóstico. Em alguns casos, o diagnóstico é feito na base clínica. Você avalia a criança, você vê o conjunto de sinais e sintomas, a história clínica dela, e você consegue fazer uma hipótese diagnóstica e, às vezes, nem precisa fazer um teste genético em particular. No entanto, existem doenças genéticas que têm tantos sintomas parecidos, que têm uma sobreposição de características clínicas, como, por exemplo, epilepsia, atraso de marcos motores, que, na prática, você precisa de testes genéticos para poder definir esse diagnóstico. E a gente tem que lembrar assim, que é em torno de 7 a 8 mil doenças genéticas. Algumas podem ter frequência de 1 em 1 milhão. Então, na prática, tem uma dessas doenças que você nunca vai pensar naquela doença, porque simplesmente você nunca viu aquela doença antes na sua vida. Então, na prática, os testes genéticos são necessários para você poder, digamos, ir afunilando as possibilidades, né, das 8, 7 mil, só chegando em 100, 200, 50, para poder definir o diagnóstico da criança. E mesmo assim, dados antigos mostravam que quando você começava a investigação de uma causa de uma doença genética, até 50% dos casos ficavam sem diagnóstico. Você sabia que tinha uma base genética, mas você não conseguia fechar o diagnóstico em 50% dos casos, né? Isso eu estou falando dos melhores centros do mundo, né? Que com todo o recurso tecnológico da época. Hoje temos ferramentas novas, genéticas, como por exemplo o sequenciamento exômico. O sequenciamento, hoje é possível sequenciar todo o genoma humano em 40 horas. Só para lembrar, para uma comparação, quando foi feito o primeiro genoma num projeto Genoma Humano, se demorou 10 anos para sequenciar um genoma. Hoje, as tecnologias de sequenciamento evoluíram tanto que é possível, e foi apresentado agora no último Congresso de Genética americano, que é possível você coletar o sangue do bebê e em 40 horas você ter todo o genoma dele sequenciado.
Hoje, essa semana tivemos uma reunião no Conselho Federal de Medicina em Brasília e discutimos uma cartilha que a Sociedade Brasileira de Genética Médica está propondo essa cartilha para o profissional de saúde geral, para que ele possa reconhecer sinais e sintomas que possam fazê-lo pensar, isso pode ser genético. A gente não quer que ele diagnostique, mas que ele saiba encaminhar. Porque muitas vezes o que a gente não entende é por que demorou-se tanto tempo para encaminhar aquela criança para a investigação genética. Eu concordo, uma boa parte das vezes não há um tratamento específico, mas muitas vezes é possível você, a partir do diagnóstico, orientar a família. E a gente evita o que a gente chama de as tragédias familiares. Quando, por exemplo, você tem a família que teve 3 filhos afetados com a mesma doença. Se tivesse feito o diagnóstico no primeiro filho, certamente aquela família teria pensado muito bem antes de ter os outros filhos. E às vezes, quando você faz o diagnóstico do primeiro, já chegou tarde, quando estamos no 3º filho, os 3 são afetados.